Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui com mais um conteúdo especial para vocês, diretamente da Escola Lumet de Fotografia na cidade de Ponta Grossa. Eu sou o Rodrigo Covolan e você sabe, esse é um canal especial para quem é apaixonado pela arte dos cliques. Fotografia, dica, técnica, profissão, carreira, tudo que envolve o universo da fotografia você encontra aqui nesse canal do YouTube. Gente, quero pedir teu like, claro, deixa aí já as notificações ativadas para você receber o nosso conteúdo. Isso é de praxe, você contribui demais para que o nosso trabalho cresça e aconteça. Afinal de contas, dá um trabalhinho produzir tudo isso aqui para vocês. Assunto de hoje, um papo um pouco filosófico, a gente vai falar sobre tratamento de imagem. E eu me apresentei já no vídeo de introdução do canal, mas talvez isso seja novo para alguém. Eu trabalho na área há 23 anos, então sou um fotógrafo que pegou o período de transição entre a fotografia analógica e a fotografia digital. Quando a fotografia era analógica, a fotografia com filme, com película, abre parênteses, a gente vai falar disso num outro vídeo, porque existe uma tendência forte de retorno com a fotografia com película, mas deixa para um outro momento. Quando a fotografia era feita com filme, com película, já existia naquela época processos de tratamento de imagem. Quando a gente mandava o filme para o laboratório ou o laboratorista ou técnico de revelação, ele podia deixar aquele filme por mais tempo ou menos tempo nos químicos e você obter uma fotografia com mais ou menos contraste, com uma saturação diferenciada. A mesma coisa funcionava para o filme preto e branco e até pequenos retoques no químico mesmo aconteciam para tirar algum tipo de mancha grosseira ou até mesmo algum tipo de espinha muito grande que tivesse no rosto de alguém. Claro que com muitas limitações, nem se compara ao que é feito hoje. E aí, com a evolução, veio então a fotografia digital, com ela veio o Photoshop, depois veio o Lightroom. Se você não sabe, o Lightroom, por exemplo, o nome dele não é Adobe Lightroom, é Adobe Photoshop Lightroom, porque ele é um braço do Photoshop, mas aí só por curiosidade. E quando veio os softwares, os programas de edição, muito fotógrafo da velha guarda que trabalhava com fotografia analógica desistiu da profissão. Desistiu porque achava que aquilo não era fotografia, achava complexo demais, achava difícil demais. E mesmo que eu entenda os motivos que fizeram eles a terem esse pensamento, esse ponto de vista, com certeza foi um erro. Porque nós não podemos fechar os olhos para as mudanças de tecnologia que acontecem ao nosso redor. Parece que foi ontem, nós víamos, por exemplo, protestos de taxistas em relação à Uber. O que adiantou, gente? Praticamente hoje ninguém usa táxi, né? Quando as mídias de streaming vieram com força, grandes empresas fecharam, as blockbusters, as locadoras da vida de fita e depois futuramente de DVD, simplesmente de uma hora para outra não existiram mais, né? E até aquele DVDzinho pirata que você comprava no camelô também parou de existir porque não havia mais sentido daquilo estar ocorrendo. Hoje a gente vive um momento da tecnologia onde a fotografia vem cheia de interrogação, né? A nossa carreira sempre vai ter uma interrogação. Será que vai continuar? Será que vai acabar? Então, eu quero dizer para você o seguinte: quando houve a mudança da experiência, da maneira como a gente consumia música, por exemplo, quando houve essa mudança do disco de vinil para a fita cassete e depois para o DVD e depois para o MP3, o que mudou foi a forma de consumir, mas a música não acabou. E não acabaram também os músicos e nem as bandas. Mudou-se simplesmente a plataforma de consumo. A fotografia hoje vai mais ou menos nesse sentido. A plataforma de captura da imagem ela está em constante modernização. Lá no passado, quando a fotografia surgiu, houve uma grande preocupação na classe artística, principalmente entre pintores, pois acreditavam que a fotografia ia acabar com o trabalho deles. E hoje você vê que não é assim que funciona, né? O trabalho artístico de pintura existe com muita força, ainda nos dias de hoje, mesmo com toda essa questão de reprodução técnica, né? Reprodução artística. E a fotografia também passou por esse processo. A fotografia ia acabar quando saiu do filme e virou digital, depois o smartphone ia acabar
com a profissão de fotógrafo e, pelo contrário, só aumentou o volume de trabalho para fotógrafos profissionais e só aumentou o campo de atuação desses bons fotógrafos. E agora fala que a inteligência artificial vai acabar com tudo de vez. E não vai acabar, sabe, gente? Não vai, né? A inteligência artificial na fotografia ela está para a culinária como uma lasanha congelada. A lasanha congelada existe há muito tempo no supermercado, é rápido, é fácil, qualquer pessoa opera, qualquer pessoa faz. Não tem dificuldade nenhuma, mas ela não fechou nenhum restaurante. A lasanha congelada não foi responsável pela falência de nenhum chefe de cozinha. Tá? Então, a inteligência artificial que gera imagens com certa facilidade é a lasanha congelada da fotografia. Mas, bom, comecei lá, e para que eu não me perca na nossa conversa, no nosso assunto, eu queria falar sobre tratamento de imagem. Afinal de contas, é obrigação do fotógrafo fazer Photoshop nas imagens? É obrigação do fotógrafo corrigir algumas coisas na pós-produção, como, por exemplo, a cliente quer ficar mais magra, ficar com a pele mais lisa, com os olhos mais claros? É trabalho do fotógrafo isso, gente? Até que ponto o fotógrafo deveria se especializar, se aperfeiçoar e se aprofundar nesse sentido? Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Isso pode parecer polêmico, isso pode parecer até uma certa loucura nessa altura do campeonato, mas quero orientá-lo. Então, se você está aqui consumindo esse vídeo, com certeza é porque você está buscando agregar valor e agregar conhecimento, tá certo? Fazer Photoshop, como dizem por aí, não é trabalho do fotógrafo. Primeira coisa que você tem que entender. Não é função do fotógrafo manipular as imagens após o clique. E o que é manipular a imagem? Que é diferente de tratar a imagem, que é diferente de editar a imagem. Tá? Então, se você até hoje tratou isso como se fosse tudo a mesma coisa, eu quero te orientar no seguinte sentido. Editar o seu trabalho é você passar um filtro, você classificar as principais imagens, as melhores imagens, as imagens que você vai entregar para o seu cliente, aquelas imagens que vão ficar de refúgio, aquelas que você vai efetivamente deletar e excluir. É como se fosse fazer uma classificação do seu trabalho. Isso é editar o trabalho. Tá? Tratar as suas fotografias é você fazer o processo de revelação digital dos seus arquivos RAW, por exemplo. Assim como na fotografia de filme nós precisávamos revelar o negativo para depois termos uma imagem finalizada, na fotografia digital, se você clica em RAW, que é o formato bruto, que é o formato preferido pela maioria dos profissionais, esse arquivo também precisa ser revelado. Só que essa revelação hoje acontece digitalmente. Tá? Digitalmente. Então você tem programas próprios para isso. O principal deles, com certeza, é o Adobe Camera Raw, do Photoshop, e o próprio Lightroom. Bom, agora manipular imagem é você alterar realidade. E eu sei que é um assunto polêmico, porque afinal de contas, quando a gente aumenta um pouco o contraste ou a saturação das cores da nossa imagem, já pode ser considerado uma alteração da imagem, da realidade daquela imagem, né? Mas a gente não vai mergulhar tanto nesse sentido. Mas vamos falar de manipulações mais evidentes, mais claras. Por exemplo, trocar o céu da paisagem. Isso é uma manipulação forte na imagem. E eu não estou querendo dizer que vai ficar bonito ou feio. Não é o mérito da conversa aqui. Se souber fazer, fica incrível. Mas é uma manipulação digital. Quando você, por exemplo, usa o filtro Dissolver ou Liquify do Photoshop para ajustar medidas da sua cliente na imagem, você está manipulando essa imagem. Né? E existem manipulações leves e sutis que passam até imperceptíveis, e existem aquelas manipulações mais pesadas, mais profundas, algumas até muito grosseiras. E esse trabalho de manipular a imagem, afinal de contas, faz parte da minha profissão? Quando o cliente me contrata para fazer uma sessão de fotos, é a minha obrigação tratar essas imagens, editar essas imagens ou manipular essas imagens? Bom, então quero explicar isso com calma. Vamos lá, parte por parte. Primeiro, não é obrigação do fotógrafo manipular imagens no Photoshop, tá certo? Isso aí é um trabalho de retoque. E o trabalho de retoque é feito por um profissional chamado retocador, ou, se você preferir, o termo mais comum em inglês, retoucher. Tá? A função de retoucher é, sim, fazer alterações pesadas na imagem. Então, por exemplo, no segmento de moda, quando essa foto vai ser capa de uma revista, existe lá um profissional especializado em fazer o retoque digital
desse arquivo. Tá? Então, Photoshop nesse nível não é trabalho do fotógrafo. Você pode agregar esse trabalho no teu serviço, mas nativamente não é função do fotógrafo, é função do retoucher. Tá? Agora, editar e tratar as suas fotos, aí sim, é função do fotógrafo. Você fazer a classificação dos arquivos, dos melhores arquivos, você fazer lá pequenos ajustes no balanço de branco da imagem, pequenos ajustes nas sombras, nos realces, dar aquela revelada mesmo no arquivo. Com certeza, isso aí faz parte da nossa profissão, né? Agora, manipular imagens não faz parte. Às vezes o cliente quer que você troque o fundo da imagem, quer que você apague alguém que apareceu na fotografia de evento, muito normal, né? Com o passar do tempo, algumas pessoas já não querem outras nas fotos. Isso aí não é trabalho do fotógrafo, né? Você pode até estar fazendo, você pode até estar oferecendo isso no teu serviço. Agora, eu acendo aqui um alerta, porque muito fotógrafo entrega esse serviço de retoque, de manipulação nas suas imagens, sem fazer o cliente entender que isso se trata de um outro trabalho. Então, muitas vezes você está deixando de agregar valor à sua venda, deixando de agregar valor ao seu trabalho, porque você mesmo não tem esse entendimento de que fazer alterações nesse nível da imagem não é trabalho no fotógrafo, é um trabalho à parte. Então, você fotógrafo que hoje o teu workflow, o teu fluxo de trabalho passa nativamente pelo Photoshop, saiba que você está aí com acúmulo de função. Tá? Fotografar é uma coisa, editar e tratar faz parte. Vamos dizer que hoje sim. Antigamente não, né? Os fotógrafos gostavam de revelar suas imagens, mas existe lá o laboratorista para fazer isso para a gente. E hoje essa edição e esse tratamento faz parte da nossa rotina. Agora, manipular imagens com profundidade, aí não é nosso trabalho. Se você faz isso, perfeito. Mas saiba que você está fazendo 2 trabalhos dentro de um só. E o teu cliente precisa saber disso. Se as tuas imagens obrigatoriamente passam por um trabalho de Photoshop intenso, então o teu cliente precisa saber que ele está pagando por 2 trabalhos, mesmo que ele contrate um só. Então, é necessário que você entenda isso para que haja uma valorização. Valorização da forma como você se apresenta, valorização da forma como você vende o teu serviço. Afinal de contas, o trabalho de pós-produção pode demorar muito mais tempo do que o trabalho de captar as imagens. Você pode passar dias, madrugadas afora, tratando, editando e manipulando essas fotos, e de repente para captar demorou 1, 2, 3 horas. Tá certo? Então, editar fotografia é diferente de tratar fotografia, que é diferente de manipular fotografias. Agora, gente, honestamente, não é uma regra absoluta isso. Você não vai achar isso na Constituição, né? Nada disso. Isso é um entendimento que a maioria dos fotógrafos mais velhos, com mais tempo de praça, tem sobre essas situações de trabalho. Tá certo? Então, Photoshopper e fotógrafos são atividades e profissões distintas e diferentes. E toda essa informação você sabe que é pertinente e importante, principalmente para você que quer começar na fotografia, para você que já está aí desenvolvendo a sua profissão e até mesmo para você que já faz isso há um bom tempo e anda aí um pouco cansado, desanimado. Então, se você precisa, de repente, de um aprofundamento na sua forma de enxergar a fotografia, principalmente nos tempos atuais, você precisa passar por uma reciclagem, você quer aprender mais, conte aqui com a mentoria fotográfica da Escola Lumet. Mesmo estando à distância, a gente faz a mentoria no formato one-to-one, ou seja, não são aulas gravadas que você vai comprar por R$19,90 na internet. Não. Vai ser aula ao vivo, cada um no seu espaço, mas ao vivo, com interação de verdade, interação real, com conteúdo específico para a sua necessidade. Está interessado? É só entrar em contato com a gente. Os detalhes aí vão estar na descrição do vídeo. Nos vemos em breve.